Canal Pretes FC no YouTube para um balanço de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 16ª. Antes, eu peço que vocês deem like no vídeo e também me ajudem a fechar o ciclo dos 100 mil inscritos. Falta pouca coisa. Eu peço que quem ainda não se inscreveu, venha conosco, por favor. Um balanço da rodada, dos jogos que aconteceram. Começando com o Red Bull Bragantino 1, Juventude 2. Um bom jogo do Juventude, principalmente no segundo tempo. O Red Bull Bragantino poupou titulares para a Copa Sul-Americana e o Juventude acabou virando o jogo. Grande vitória do Juventude. O Bragantino segue na quarta colocação com 28 e o Juventude deu um salto. Foi para 19 na 12ª colocação. No campeonato de cada um, o Juventude faz uma campanha tão boa quanto a do Bragantino na sua proposta. Júlio César acabou falhando, o zagueiro também, o Fabrício Bruno, se eu não estou enganado, e o Wagner foi o melhor em campo meio do Juventude, que fez os 2 gols. Depois tivemos Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0, um jogo que estava com o Galo jogando melhor do que o Palmeiras, aí teve uma expulsão absurda do Patrick de Paula, pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Ele não é mau árbitro, mas errou, não estava nem vendo o lance, foi dissuadido pelo bandeirinha e expulsou o Patrick de Paula erradamente. Aí o Palmeiras ficou com um a menos, o Abel Ferreira, destemperado, perdeu a cabeça e foi expulso. E eu estou dizendo ali, eu fui muito xingado porque eu escrevi no Twitter que o destempero do Abel Ferreira prejudica o Palmeiras. Muita gente me xingou, muita gente me destruiu, achando que ele não poderia não reclamar no lance. Acontece que tem o seguinte, desde que colocaram o cartão pro técnico, desde que introduziram isso na regra, não adianta mais bravejar, não adianta. Vai ficar punido e vai desfalcar o time em outras ocasiões. Foi expulso, não vai poder ficar na área técnica no próximo jogo e é um prejuízo gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, o Fernando Diniz já tomou 6 cartões amarelos. O Abel Ferreira já tomou 4 e ainda tomou mais um vermelho agora. Quer dizer, é muita coisa. Então eu acho que o Abel Ferreira prejudicou o time também. Uma coisa é você reclamar, outra coisa é você tentar discutir com o árbitro e bater boca. E aí você acaba sendo punido pela regra. Mas que o Palmeiras foi muito prejudicado e que o Atlético Mineiro, que já jogava melhor, teve a sua vida facilitada, teve e acabou fazendo 2-0 e abrindo vantagem na classificação. Atlético líder com 37 e caminhando para o título, eu acho mesmo, aí tendo mais do que um turno para disputar, mas o Galo está encorpado para ser campeão. E o Palmeiras com 32 pontos na segunda colocação. São Paulo 2, Grêmio 1 no Morumbi. São Paulo ganhou no último minuto, saiu ganhando, o Grêmio empatou. Tivemos 2 gols de faltas, eu acho que isso já é uma grande coisa. Uma cobrança do Vitor Bueno, outra do lateral Wanderson, que está assumindo a função no Grêmio, o melhor jogador do Grêmio hoje. E no final o castigo, né? O Grêmio recuou demais, o Luiz Felipe Scolari fez mudanças muito ruins na equipe e o Igor Gomes, que para mim foi o melhor em campo, definiu a parada para o São Paulo. Então São Paulo 14º com 18, o Grêmio 19º com 10, o Grêmio tem 2 jogos a menos ainda, tem que jogar contra o Cuiabá na próxima quarta-feira num confronto direto de 6 pontos. Coisa complicada para o Grêmio e o São Paulo vai fazer uma campanha talvez média, intermediária no Brasileirão. Hoje que eu estou falando neste domingo, no momento que eu gravo o vídeo, Flamengo 2, Sport 0, um jogo absolutamente protocolar e tranquilo do Flamengo, sem sustos. Venceu por 2-0 com facilidade, mesmo até com alguns desfalques. Flamengo com 27 pontos na 5ª colocação, mas com 2 jogos a menos em relação aos 4 times que estão à sua frente. E o Sport entrou na zona de abaixamento com os resultados da rodada, 15 pontos em 16 jogos, o Sport que se cuida porque o time é fraco. É fraco. Corinthians 3, Ceará 1, jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes, comentei o São Paulo e Grêmio também, e o Corinthians a semana fez bem ao Silvinho. O Silvinho atrapalhou bem o time, ganhou sem sustos, talvez o melhor jogo sob o comando técnico do Silvinho. O Juliano jogando razoavelmente bem, o Adson com 2 gols muito bem, o menino que está tendo sequência como titular. Corinthians bem armado, trabalhando forte e batendo um Ceará que está bem colocado no Brasileirão, mas é uma equipe que na produção técnica não vem bem o Ceará. Então o Corinthians ganhou e ganhou bem. Destaque também para a entrada do Renato Augusto. É de outra turma, hein? Não joga há 7 meses. Só dava tapa na bola e ainda fez um golaço encobrindo o goleiro Richard. Vitória justíssima do Corinthians, que agora é 11º com 21 pontos em 16 jogos. O Ceará é o 8º com 23 em 16 jogos também. Tivemos Fortaleza 1, Santos 1, grande destaque do jogo, mais uma vez o goleiro João Paulo dos Santos, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, e merece uma convocação para a seleção brasileira. Não que ele vá disputar a Copa, mas para ser testado na seleção, por que não? Os 3 goleiros do Tite já estão definidos, Alisson, Ederson e o Everton. Por que não convocar o João Paulo para dar uma oportunidade, para testá-lo?
Acho que não tem problema nenhum. Pegou o pênalti o João Paulo do Lucas Crispim e garantiu um pontinho para o Santos. Fortaleza jogou muito mais do que o Santos. E o Santos muito exposto mais uma vez na parte defensiva. O Fortaleza merecia ganhar. 1 ponto para o Santos, 2 perdidos para o Fortaleza. Grande campanha do Fortaleza, terceiro lugar com 31 pontos em 16 jogos. O Santos é o 10º com 21, 10 pontos a menos do que o Fortaleza, com as mesmas 16 partidas. Aí tivemos Bahia 1, Atlético Goianiense 2, de virada o Atlético. O Bahia não fazia um mau jogo, aí errou no lance, o goleirão errou o Matheus, e aí o Zé Roberto empatou, o Bahia sentiu o gol e acabou tomando o segundo do João Paulo. Grande campanha do Atlético Goianiense, grande campanha de destacar o Atlético Goianiense, treinado pelo Eduardo Barroca. Sétimo no campeonato, com 23 pontos em 16 jogos e com 6 vitórias. Parabéns nesse momento ao Atlético Goianiense, que vai fazendo campanha para permanecer mais um ano na Série A e quem sabe voltar a disputar a Copa Sul-Americana. O Bahia teve uma queda técnica brutal, caiu fora da Sul-Americana, caiu fora da Copa do Brasil e agora só restou a Série A. É 13º com 18 pontos em 16 jogos. Aí tivemos Cuiabá 1, Atlético Paranaense 0, uma zebrinha, só que o Atlético poupou titulares para enfrentar a LDU pela Copa Sul-Americana. E o Cuiabá, a justiça seja feita, desde que o Jorginho assumiu, melhorou bastante o time. Cuiabá sai da zona de rebaixamento com 17 pontos em 15 jogos, fará o seu jogo que resta agora, atrasado, contra o Grêmio na quarta-feira, num confronto direto na Arena Pantanal. Gol do Cleison, que está fazendo um bom campeonato pelo Cuiabá neste momento. E para fechar, Inter 4, Fluminense 2, um jogo bem aberto, um jogo muito franco. O Inter fez 1-0 com o Edenilson, o Flu empatou com o Iago Felipe, o Internacional fez 2-1 com o Yuri Alberto, o Flu empatou com o Nino quando faltavam o quê? 6 minutos. Aí teve os acréscimos, os últimos 10 minutos foram eletrizantes. O Internacional faz 3-2 de novo com o Edenilson e o Guerreiro, que tinha entrado, fez o 4º gol para o Inter. Um jogo realmente bem aberto, muito franco. E com o Internacional pulando, ganhou 2 seguidas, surpreendentes, até 8 gols em 2 jogos, fez 4-0 no Flamengo e 4-2 no Fluminense, pulou para 9º lugar com 21 pontos em 16 jogos. Já o Flu preocupa e se aproxima definitivamente da zona de rebaixamento, tem 17 pontos em 15 jogos disputados. Tem um jogo a menos, mas está numa queda técnica terrível e vai ter agora a Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil e a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, destaques da rodada, o Galo, pelo futebol consistente e pela vitória em cima do Palmeiras, mesmo que o Palmeiras tivesse o prejuízo da expulsão, o Galo estava jogando melhor. O Fortaleza, que soma mais um ponto, também é destaque. A vitória normal do Flamengo, o bom desempenho do Corinthians e a recuperação também do Internacional, pelo menos nos 2 últimos jogos. É isso. Balanço da 16ª rodada, ainda tem Chapecoense e América que fecharão esta rodada nesta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre, um grande abraço e até a próxima.